2 Coríntios capítulo 10. Eu sempre digo que são cartas, né? A carta à igreja de Corinto, mas que hoje se torna a carta do Espírito Santo para mim e para você. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 10, você encontrou? Olha o que diz a palavra de Deus do verso 1 até o 6. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão, pela benignidade de Cristo, que eu, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando eu estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia, que espero ter com alguns que nos julgam, como se nós andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, nós não militamos, nós não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, as armas do nosso exército, elas não são carnais, igreja, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que você possa, de alguma forma, chamar a atenção da tua mente para esse versículo. Armas poderosas de Deus para a destruição de quê? Fortalezas. E o que são essas fortalezas? Ele está dizendo no verso 5. Destruindo conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, que leva cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Destruindo, o que são fortalezas? Conselhos, falsos entendimentos, falsos conhecimentos, tudo aquilo, querido, que foi criado pela desobediência e pelo caminho da desobediência que nós andávamos, uma maneira de entender as coisas que foi sendo trazida dentro de nós e que criou na minha mente, na sua mente, o que a Bíblia está chamando de fortaleza. É sobre isso que eu quero falar com você nesta noite, e eu penso de verdade que Deus está te levando para um outro patamar. Graças a Deus. Pai querido, bondoso, maravilhoso, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pelo bálsamo do Teu Santo Espírito. Obrigado, Deus, porque nós estamos, a Tua igreja reunida, e é tão bom estar aqui. Pai, obrigado porque eu vejo aqui também a família do Donizete, Pai, e eu quero Te agradecer porque eles estão no lugar onde o Senhor tem cuidado, o Senhor tem trazido amor, o Senhor tem levantado, Papai, nesse momento de dor tão difícil, mas numa certeza que o Teu Filho está na glória contigo. Te agradecemos pela presença deles, que a igreja possa amá-los em nome de Jesus, e que nesse momento, Pai, o Senhor possa também revelar a cada um de nós esta palavra bendita, o que o Senhor tem para mim, porque nós que ficamos, nós que estamos aqui ainda na terra, que nós possamos combater o bom combate, que nós possamos, enquanto houver fôlego de vida em cada um de nós, não desistir, Pai, da carreira que foi proposta para mim, para esse homem, para essa mulher. Nos ensine, Papai, a combater com as Tuas armas, nos revele quem de fato é o nosso adversário. Eu Te louvo, eu Te agradeço, porque o Senhor tem confiado isto a esta igreja, e nós Te louvamos. Todo que crê, diga amém. Graças a Deus. Amados, Paulo, ele, nas primeiras citações do capítulo 10, ele vai fazer menção de que as pessoas às vezes esperavam nele um comportamento diferente
na presença, porque a partir do momento em que eles liam as cartas que Paulo escrevia para a igreja, eles viam muita ousadia, palavras de repreensão, palavras que mostravam verdadeiramente onde era o caminho. Então eles esperavam que quando Paulo estivesse presente, porque Paulo era um discípulo que era itinerante, né? Ele ficava pouco em determinados locais, ele abençoava a igreja, ele estava ali para animar a igreja muitas vezes, para estabelecer a igreja, mas ele não ficava muito tempo num só lugar, ele viajava muito. Então, qual era a forma de Paulo instruir as igrejas constituídas por onde ele passava? Cartas, era assim que ele fazia. E essas cartas, querido, elas traziam um ensinamento muito grande, eram cartas ousadas, essas cartas em que nós lemos. Uma delas, a carta que está sendo escrita a Corinto. Mas ele diz aqui, querido, que ao chegar, as pessoas queriam às vezes uma resposta dele humanamente falando, para aquilo que os outros estavam contestando dele. As mentiras que eram levantadas sobre ele, sobre o ministério de Paulo, sobre o ministério de Jesus. A perseguição que há hoje, querido, ela já existia no passado. Então todo esse levante, a igreja esperava de Paulo uma resposta humana para aquilo. E Paulo diz, não é porque eu sou humilde na presença e ousado enquanto escrevo, que eu vou fazer a coisa humana que vocês estão pedindo que eu faça. A minha resposta não é humana, a minha resposta não é carnal. Eu não luto contra a carne, a minha luta não é carnal, minha luta não é pessoas. Vocês não estão entendendo, porque enquanto eu estou aqui humilde, na referência da posição, da forma com que ele estava diante daquelas pessoas, no meu espírito eu estou em combate, na minha mente eu estou combatendo, nas minhas cartas eu escrevo e combato contra de fato aqueles que se levantam contra o reino de Deus. Os homens esperam de nós, querido, às vezes uma resposta humana, né? E às vezes nós, no nosso passado também éramos assim. Ai, pastor, comigo bateu, levou. Não era assim? Falou, eu também falo. Falou mais alto, eu falo mais alto ainda. Nós éramos assim. Essa coisa da resposta, né, querido, humana, de não levar afronta, de ter que responder à altura. Interessante que quando nós compreendemos, querido, contra quem nós lutamos, vai haver momento, querido, que as pessoas vão até subir o tom de voz, e você vai se calar. E você, querido, vai discernir que naquele momento, não é um momento de argumentar nada, mas sim de esperar no Deus que você serve. No Deus, querido, que sempre te ouve. Eu quero te levar hoje, querido, para um lugar que Paulo está dizendo, num lugar onde realmente a igreja nasceu para combater. Um lugar, querido, onde realmente eu e você fomos posicionados. É algo maior, viu, querido, do que ficar dando resposta para as pessoas. Ai, pastor, a pessoa não gosta de você. Quem sabe um dia vai gostar, né? Ai, pastor, mas o outro lá falou do outro lá. Então, ai, querido, mas vamos caminhar, porque isso aí é pedrinha. É pedrinha no sapato e nós... Querido, Deus vai te levar para um outro lugar. Isso pode continuar a existir? Pode. Mas não é a vingança humana, não é a posição humana. Eu e você fomos inseridos numa verdade chamada igreja. E essa igreja é oposição a tudo que é das trevas, querido. Efésios, no capítulo 6, um pouquinho mais adiante, Gálatas, Efésios 6, o mesmo Paulo, a igreja que estava em Éfeso, olha como ele tinha a percepção real de quem era o combate, contra quem era o combate, e contra quem ele iria usar essas armas poderosas para a destruição de fortalezas. Porque ele diz isso escrevendo a Corinto, a igreja de Corinto. Você encontrou Efésios 6? Verso 12. Porque nós não temos que lutar contra a carne
e nem contra sangue, não são pessoas, mas nós lutamos contra principados, contra potestades. Olha, querido, a hierarquia dos demônios, contra príncipes das trevas deste século, contra hóstias espirituais da maldade que estão nas regiões celestes. Então a nossa luta, igreja bendita, você que foi salvo pelo Senhor, diz amém. Você que foi constituído em Deus, diz amém. Você que é príncipe e princesa dele, diz amém. Nossa luta, querido, é na mesma hierarquia, viu? É príncipe contra príncipe. A Bíblia diz que a nossa luta é contra principado, demônios de hierarquia maior. Que a nossa luta é contra potestades, príncipes das trevas, que ficam onde? Em regiões celestes. Estes demônios, daqui a pouco você vai ver, que eles estão constituindo fortalezas, gerações a gerações, eles estão pregando uma mentira, arquitetando uma fortaleza tão grande de conhecimento, de tradição, de costumes dentro da mente das pessoas, para quê? Para afastarem elas da presença do Senhor. Antes de falar, querido, desses demônios que não estão incorporados nas pessoas, porque eles estão desincorporados. Preste atenção nisso, é importante que você saiba, principado, potestade, demônios das trevas, eles não são demônios ralés incorporados. Às vezes, querido, eu cheguei a pensar lá no passado, que a igreja existia para expulsar demônio. Olha que coisa. Você sabe, querido, que o propósito da igreja não é expulsar demônio. Vai acontecer de expulsar demônios várias vezes. Demônios incorporados. Eu não sei se você já viu uma pessoa incorporada. Há um demônio dentro dela. É um principado? Não, geralmente não é. É um demônio que tomou aquela vida, talvez esteja ali uma legião de outros demônios, sabe-se lá por onde ela andou, que legalidade ela deu. Mas o fato é, querido, que quando esses demônios entram neste lugar, se bem que eles têm entrado pouco, eu penso que eles têm visto recepcionistas tão cheios do Espírito lá, que nem pela porta eles andam passando, viu, querido? Amém por isso? Mas quando eles estão, querido, e Deus permite que eles entrem, nós temos expulsado em nome de Jesus, e geralmente o combate é frente a frente. O combate desse demônio que se incorporou, como é que nós lutamos, pastor? Eu tenho dito para os líderes, para os coordenadores, nós lutamos de olho aberto. Expulsão de demônios incorporados é uma oração que você faz de olhos abertos, olhando para o olho dele. Geralmente ele não olha para você, porque você é luz e ele é trevas. Você ofusca, viu, querido? Aleluia, diz amém. Você ofusca as trevas. Então o inimigo não olha no teu olho. E quando ele não olha, querido, você tem autoridade para expulsar e dizer, não, você vai olhar no meu olho. Estes são demônios incorporados. Pastor, nós nascemos como igreja para ficar lutando contra esses demônios territoriais? Não, não é, querido, esse combate. Até porque nós não temos aqui nas nossas reuniões, muitas vezes, os demônios incorporados lutando contra você. Poderíamos até dizer, estamos frustrados como igreja, então, porque não entra um endemoniado. Não, querido. O propósito da igreja é muito maior. Os demônios incorporados existem? Existem. A igreja não tem que libertá-los? Claro que tem, querido. Jesus mostrou isso. Mas a missão, querido, se é que eu posso chamar de missão, ou do propósito, pronto, essa palavra é melhor. O propósito de você ter nascido e sido constituído como igreja é contra a fortaleza que você tem que lutar. Você é um príncipe de Deus. Ai, diz amém, querido. Amém. Começa reconhecendo, eu sou o quê? Um
príncipe de Deus. Se a mulher diz você é uma princesa, se é homem você diz você é um príncipe do Senhor. Profetiza para ele, para ela, você é um príncipe do Senhor. Você é uma princesa dele. Pastor, por que você me chama assim? Porque de fato é o que você é. A palavra de Deus diz, querido, que nós passamos a ser irmão do Cristo. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Eu me tornei co-herdeiro dele. Quando eu falo co-herdeiro, co-herdeiro da herança, da bondade, do poder, de tudo, inclusive de quem ele é. Ele é filho de um rei. Amém, querido? O seu sangue, pastor, o que é? Real, querido. Me olhe como você quiser, mas meu sangue é real. Um dia contaminado, a partir da cruz, o sangue do Cristo. Querido, se fizer um DNA, vocês vão descobrir, você é de Deus. Diga para o teu irmão, você é de Deus. Você é de Deus, minha irmã. Você é de Deus, meu querido. Você sabe, querido, se você tiver dúvida, é você que vai precisar fazer esse tal DNA. Mas os demônios já sabem, é filho de Deus. Os principados já sabem, aquele pastor lá é de Deus. Eles não suportam falar seu nome, porque você é. Pronto, gostei disso. Você é. Diga para o teu irmão, você é de Deus, querido. Aleluia, você é dele. Você é dele. Aleluia. E constituído para quê? Paulo sabia bem. Eu não vou ficar lutando com os homens. Vocês estão esperando que eu venha aqui, que eu lute com eles, que eu defenda o evangelho, que eu fale com ousadia como eu escrevo as cartas. Mas não é porque eu estou humilde, eu não estou combatendo. Não é porque eu sou manso, que eu não sei quem é o meu adversário de fato. Não é assim que as pessoas te falam uma vez, mas se você no outro tempo, você era um justiceiro, querido. Não me olha assim, não. Não é? Olha em quem Deus te transformou. Um homem sensível, um homem que chora. Dá glória a Deus, querido. Alguém que ama a família, alguém que tem outro valor. Você mudou, querido. Diga para tua irmã, para teu irmão, você mudou, você está muito mudado. Você está muito mudado. Aleluia. Abraão, você não é mais o mesmo. Aleluia. Esse Abraão mudou, querido. Esse é o nosso Abraão. E por que Deus constituiu esse novo coração? E por que Deus tirou essa maldade que existia? Essa vingança, ai, se fosse outro tempo. Porque hoje os seus olhos se abriram. E você sabe de fato quem está causando toda essa maldade aí fora. Pastor, não são os espíritos incorporados? Essa aí é a classe ralé dos demônios. O que você falou? Espíritos territoriais. São esses, querido, que estão promovendo aí as macumbas da vida. Mas isso não pega? Ai, querido, lá vem você. Já foi o tempo, né, querido? Que macumba você pensava que pegasse. Não, em você não pega mais. Ai, diga para o teu irmão, em você essa coisa não pega mais. Aleluia. Querido, você está num outro patamar. Você está numa outra posição. Você não vai ficar, querido, perdendo madrugada, orando, Deus, aquela galinha não pode fazer mal para mim. Pai amado. Não, você não vai passar a noite, querido, orando contra isso. Ela já está morta. Diz amém, querido. Não é mais macumba. Ai, pastor, mas antes eu tinha um medo dessa coisa. Aí quando falaram que amarraram meu nome da boca do sapo. Querido, você pensa que isso ainda existe? Existe. Existem pessoas que ainda fazem e creem nessas coisas. Mas você, querido, é um príncipe. Você é um príncipe. Sem desmerecer, viu, querido? Mas pensa você assentado no trono de um palácio
e dizendo, não, a minha agenda hoje era ir lá cortar a grama. Querido, você tem uma luta maior. Como filho de Deus, você é um representante do Senhor para ser oposição agora a tudo que Satanás intentar fazer contra a tua família, contra esta cidade, contra esta nação. Você é a voz de Deus aqui para dizer, Satanás, aqui você não entra. Você não vai entrar. Isso é posicionamento. A partir de quê? Mudança de pensamento. Tudo começa na destruição da fortaleza que às vezes, querido, está onde? Está longe? Não, está aqui dentro. Qual que é a primeira fortaleza que você quer falar, pastor? Essa fortaleza que está na nossa mente. Isso que foi constituído dentro de nós, uma maneira de pensar. Eu não sei se você já encontrou pessoas que você fala, e no final elas falam assim, tá, o que você falou é verdade, mas eu penso assim. Eu tenho uma outra maneira de pensar. Você pensa assim, mas também você me respeite, porque eu penso diferente. E é uma resistência. Não, eu sei que o seu caminho é bom, o que você escolheu está dando resultado. Mas eu também escolhi, eu também tenho o meu caminho. O meu Deus também é o mesmo Deus que o seu. Eles não falam assim? No final, pastor, todo mundo serve ao mesmo Deus, não é assim? Eu fico, tá. Está dentro deles. Estava dentro de nós. Uma fortaleza que Paulo está dizendo, olha, nós vamos lutar, porque existem principados, demônios que trabalham há muito tempo para formar uma maneira de pensar nesse homem, nessa mulher. E que se eles crescerem com isso, eles vão viver isso. Eles vão dizer, eu sou assim mesmo, é minha criação. Ah, quer saber? Você tem um jeito, eu tenho outro. Mas não é questão de jeito, viu, querido? Não é medir força. Porque aqui nós não estamos para saber quem é maior e quem é menor. Ele é maior. Mas nós precisamos pensar de uma mesma maneira. Nós precisamos estabelecer, querido, dentro de cada um de nós, o que de fato Deus quer da minha vida. Aí eu penso de um jeito, o outro pensa do outro. Mas então vamos levar isso à luz da palavra de Deus. O que ele pensa? Porque o que ele pensa é o que importa. O que Jesus pensa a respeito do que você pensa? O que Jesus fala a respeito disso que você está acostumado a fazer e que você diz, eu não mudo. Eu sou assim. Quer gostar de mim? Goste. Fortaleza. A Bíblia diz, querido, que ele não coloca vinho novo em odre velho. Nós não vamos viver o novo, aquilo que Deus tem adiante, se eu não decidir, querido, estar disposto a quebrar quem eu era. E às vezes a forma que eu penso. Existem fortalezas, querido, que são criadas dentro de nós, que criaram em nós um estilo de vida. O que você falou? Estilo de vida, a maneira que nós vivemos. Vai na igreja? Eu vou. E vive como? Ah, como eu estou acostumado. O evangelho não faz a diferença, não traz mudança. Mudança em quê, pastor Ricardo? Maneira de pensar. O outro falou um monte, e aí, vai responder um monte? Não, ai Deus, me dá paz. Eu sei que não é ele. Eu sei que há uma potestade por detrás de tudo. Quebra, Pai. Quebra, Senhor. Daqui a pouco, querido, eu vou te mostrar as armas para a destruição das fortalezas. Mas primeiro eu preciso falar delas. Fortalezas que às vezes estão na nossa mente, não estão distante de nós. Fortalezas, querido, culturais. Qual é a segunda característica de uma fortaleza? Fortalezas que podem ser culturais. Querido, nosso país nunca passou por um momento tão grave a respeito de potestades que estão
nessas regiões celestiais não são demônios incorporados, são demônios desincorporados. São demônios que Paulo está dizendo, eles estão nas regiões celestes. Se você fez escada da fé, eu penso que você se lembra. Entre o terceiro céu e este céu, há o segundo céu. E o segundo céu é de oposição. Quem está ali? Os principados, as potestades. Todas elas estão ali, criando conceitos, querido, na humanidade. Dizendo que toda essa mentira é verdade. E afastando os homens de Deus. Querido, hoje se você vê qualquer noticiário, está começando a se levantar que os crentes, com tudo que aconteceu agora com o governo, os crentes querem tomar o poder. Os crentes querem eleger ministros. Por quê? Porque a igreja está dizendo, olha, volta para os valores da família. Volta para os valores da família. Volta para os valores da família. E aí, querido, tudo que estava sendo trazido na nossa nação, tudo que você viu e que ainda vai ver e que vai descobrir o que estava por detrás, querido, dos governos anteriores, o que estava sendo ensinado. O que a nossa cultura estava ensinando. Olha para ver. O que a nossa educação estava ensinando. O que é isso? Principado, querido. Demônios que estão sobre a nação para atingir um endemoniado. Não, querido, para atingir famílias inteiras, nações inteiras. Isso é o diabo arquitetando e dizendo, lá no Brasil eles gostam disso, então vamos arquitetar para que o filho já nasça dentro dessa concepção. Vamos dizer que é verdade. Um novo modelo de família, um novo modelo de crer. O Brasil é uma nação de muitas crenças, então vamos difundir tudo. E é isso que o inimigo está pregando. Nossa luta, meu irmão querido, não é contra o endemoniado. O endemoniado, em nome de Jesus, eu estou crendo que você ora olhando no olho dele e o demônio vai embora. Mas e essas lutas contra essa fortaleza aqui? Inserida na sociedade. Fortalezas que foram criadas dentro de nós, na nossa mente, na nossa maneira de pensar, na nossa cultura. E fortaleza do cosmo. O que é isso? Do mundo. Principado, querido, que a função deles, sabe o que é trazer no mundo? Fortaleza do cosmo. Olha que a coisa foi ampliando. Dentro de mim, nação, cosmo. O que essas fortalezas fazem? Tragédias, catástrofes. Elas operam, querido, para que o homem fique sem Deus e o tsunami acabe com tudo. Que a mortandade venha. Que a guerra se estabeleça dentro de um tirano. Porque se um tirano lá decidir fazer a coisa errada, você vê, querido, a todo momento acontecendo. Quantas famílias são destruídas? Quem está fazendo isso? O principado. O principado, querido, ele não trabalha para levar um homem para o bar. Ele trabalha, querido, para uma nação inteira se enfraquecer a ponto de ser miserável. Mas nós temos um país aqui vizinho, que 20 anos atrás, entre as 10 economias do mundo, estava lá. Vai ver o que aconteceu. Ah, mas isso foi o partido, foi o homem, querido. Isso foi um principado. Isso foi demônio que quer ver o caos. Quantas vezes você falou disso, talvez? Quantas vezes você fala, querido, de coisas que estão acontecendo? Quantas vezes você ora contra isso? Não é partido, viu, querido? Não é um partido. Diga para o teu irmão, não é o partido, querido. Não é. Se bem que tem partido que é do cão, hein? Não é possível. Não é normal. Mas não é pessoas. Não são
pessoas. Como é que nós quebramos tudo isso? Esse conceito estabelecido, essa fortaleza dentro da mente. Não vai longe, que é um exemplo simples, mas bem simples. Quantos aqui no passado, a avó, ou talvez a mãe disse, olha menino, você não vai chupar manga e depois tomar leite. Você já ouviu isso? Mas muitas vezes. Eu fiquei sabendo, ficou sabendo do quê? O outro lá comeu manga, estava meio verde, tomou leite e morreu. Isso foi sendo criado dentro de nós. Hoje, querido, você pede um suco de manga, a pessoa fala, com leite ou com água? Olha o poder, querido, de uma mensagem. Poder de uma fortaleza. De uma coisa cultural. De uma tradição. Querido, quebrar tradição, amado, até dentro da igreja evangélica é difícil. Pastor, não vai me dizer que dentro da igreja tem coisa que é tradição, mas tem de monte. É que você nasceu, querido, dentro do neopentecostal. Você é uma igreja neopentecostal. Nós temos uma liberdade de liturgia, mas existem igrejas bem tradicionais. E as pessoas às vezes que convivem lá, querido, elas não mudam aquilo por nada. Mesmo que o ministério delas mudem. Não, eu sempre fiz assim, eu não vou fazer. É sempre assim. Mas por quê? Porque é assim. Mas você não quer mudar? Não quero mudar. Mas o outro mudou, mas eu não mudo. Elas não arredam o pé da maneira de pensar. Elas estão no meio das nossas igrejas e elas dizem assim, tá, o que ele falou é legal, mas eu tenho minha maneira de pensar. Deus comigo é muito particular, viu, pastor? É assim, ó. Quinta-feira, eu não sei se você estava aqui. Você viu o Jefté? O homem era de Deus, querido. Ele era valoroso, temente. Só que ele foi expulso de casa e ele foi morar lá em Tobi. E a Bíblia diz que a cidade era leviana, de homens levianos. E ele ficou um bom tempo lá, liderou eles. Que isso estava sobre a vida dele. E ali ele aprendeu os costumes daquele lugar. Ele não deixou de ser de Deus, porque ele volta para Israel, ele vai comandar a tribo de Gileade contra os amonitas. Mas tudo que ele viveu em Tobi fez ele pensar de como servir Deus. Lá em Tobi eles faziam sacrifício aos deuses, sacrifícios humanos. Então ele voltou, e quando ele estava para ir para a batalha contra os amonitas, ele disse assim: Deus, se o Senhor me entregar os amonitas na minha mão, se o Senhor me der a vitória, o primeiro que sair na porta, eu ofereço em sacrifício. Querido, não precisava fazer nada disso, né? Porque a vitória já era dele. Aliás, a vitória já é tua, viu, querido? Ele vai, ele luta, ele conquista. Quando ele está voltando, quem é a primeira pessoa que sai na porta? A filha dele. A única filha. E ele vai sacrificar, querido. E ele vai transformar o dia da glória em dia de dor. Por quê? Porque ele tinha uma maneira de pensar dentro dele. Se eu oferecer sacrifício de pessoa para Deus, ele vai se agradar. Então eu vou oferecer. Eu vou fazer o voto. E se eu voltar vitorioso, eu sou homem para cumprir. E ele fez. O que é isso? Uma constituição dentro de nós, de quem é Deus. Pastor, eu pensei que eu, cheio do Espírito Santo, encontrasse o capeta incorporado na pessoa e expulsar. Você vai fazer isso em nome de Jesus. Mas aquilo que Deus está te levando a fazer é maior. Por você, a mortandade não chega nessa cidade. Eu vou dizer de novo. Por amor a você, a tua família inteira é protegida. Como é que eu oro então contra essas fortalezas?
Quando o demônio está incorporado, eu olho nos olhos da pessoa e declaro em nome de Jesus, saia. A autoridade está na sua vida, através do poder que há no sangue de Jesus. Quando é potestade, aí, querido, não que quando você vai expulsar o demônio, a dependência não é de Deus, é toda dele. Mas aí você vai orar com outro nível de entendimento. Primeiro, reconhecendo que é propósito de Deus você destruir a fortaleza no nome do Senhor Jesus. O que você falou? Primeiro, reconhecer o senhorio de Cristo, o seu poder, a sua força, o seu domínio, as suas promessas. Para destruir fortaleza, você não pode ter dúvida de quem é o Senhor. Do que Deus tem falado para nós? Jesus Cristo é o Senhor. Amém, amado? Você aprendeu que é diferente. Jesus Cristo é o dono de tudo, Senhor de tudo, poderoso. Não há nada, querido, que passa desapercebido dele. Inclusive toda a assembleia diabólica que está tendo contra essa nação, Deus sabe. E ele não vai agir? Vai, se você pedir. Se você como igreja dizer, Pai, eu reconheço quem tu és, o teu senhorio, as tuas promessas, traga elas. Percebe? Olha para quem? Para ele. Você olha para ele, querido. E aí as mudanças vão acontecendo. Amém, querido? Oração contra a fortaleza, você vai precisar reconhecer o senhorio de Jesus. Ele tem todo o poder. Vou dizer de novo, ele tem todo o poder. Diga para o teu irmão, Jesus tem todo o poder, viu, querido? Aleluia. Qual é a vontade dele para mim? Boa, perfeita, agradável. Quando é que começa isso na nossa vida? Quando eu mudo? Quando eu mudo? Pensamento. Quando eu desfaço a fortaleza. Amém, querido? Quando eu desfaço a fortaleza, eu posso experimentar o novo. Ai, pastor, mas nunca tomei um suco de manga com leite. Então, você descobriu que pode. Aí você experimenta. Não sei se você vai gostar também, querido, mas você vai poder experimentar. Por quê? Porque aquele estigma, aquela fortaleza, aquela coisa que te ensinaram, foi quebrada. Assim funciona no reino espiritual. Quem é que pode contra esse demônio grande aí? Deus pode. Quem pode impedir essa catástrofe? Deus pode. Ó, tem um vídeo que está aí pela internet, faz algum tempo que aconteceu. Estava vindo um tufão, a mulher cheia de Deus lá, olhando para ele, dizendo, Pai, desvia esse tufão, essa casa é tua, essa terra é tua. E ela vai orando, a mulher cheia de fervor, viu, querido? E ela olhando para o tufão, e o tufão está vindo, e ele está vindo, e ele está vindo. Um vento que está destruindo tudo, e ela está clamando, Deus, o Senhor é Deus, desvia ele, desvia ele. A maioria dos crentes, uma hora dessa, querido, ó, já tinha corrido, estava procurando lugar, e a mulher está ali, desvia, desvia, desvia. Depois passa um vídeo, querido, todas as casas destruídas, ou melhor, quase todas, a dela intacta. O tufão desviou. Pastor, será que nós temos esse poder de orar e o diabo se calar? Se Jesus estiver no teu barco, aliás, deixa eu te contar, nem o barco é teu, é tudo dele, viu, querido? Mas se ele tiver, você vai chegar. O tufão é desviado. Mas para isso, querido, tem que ter esse Deus, esse Senhor dentro de você de uma maneira muito forte. Não tem mais dúvida. Eu não sei, querido, em que momento você está dessa comunhão com Deus que você tem. Ai, às vezes eu duvido. Então não enfrenta ainda o principado, não. Ai, às vezes eu oscilo, viu, pastor? Ora tudo bem, ora eu estou mal. Ai, querido, então vou te dar um conselho do céu. Espera um pouquinho.
para enfrentar essa casta, tem que saber que Jesus é Senhor. Tem que saber que Jesus é Senhor. O testemunho do homem que tinha um sítio pequenininho no meio de uma fazenda muito grande. Ele tinha uma perseguição muito grande, porque o fazendeiro dizia: não, eu vou tirar ele daqui. Mas não podia tirar, a terra era dele. Ele fez um araminho farpado lá, cercou e dividiu. Estava lá, incrustado lá no meio da grande fazenda, um sitinho. Não é que ambos plantaram algodão? Veio uma praga de gafanhoto. O do sítio era de Deus, querido. Só um detalhe: conhecia Deus. E ele orava pela plantação, e ele orava pelo sítio, pela casa, pelas galinhas. Quem é de Deus, querido, esses oram. Não é que a praga de gafanhoto veio, mas comeu tudo que tinha na fazenda. E não pularam a cerca. O sítio do homem não ficou perfeito. Querido, eu penso os gafanhotos, ó, eles comendo tudo. A hora que ele chegava na cerca de arame farpado e falava: opa, aqui é do crente. Aí, pastor, o gafanhoto? É, o gafanhoto. Porque Deus dá ordem a tudo, né, querido? Aqui você não entra, hein? Aqui você não toca. Talvez os algodões ficaram invisíveis, né? Eles comeram tudo, olharam e falaram: é, comemos tudo. Visão de gafanhoto. Comeu tudo! E eles foram embora. O sítio do homem ficou perfeito. Eu ouvi isso do testemunho do dono do sítio, lá em Minas. É Deus, querido. É o Senhor. Primeiro, eu reconheço quem é o Senhor. Amém, querido? Depois eu olho para mim, eu olho para Ele, eu olho para mim. E aí, querido, se há vínculo com as trevas, isso precisa acabar. Esse tipo de oração, querido, que a igreja foi chamada e constituída para ser e fazer, não cabe vínculo com o pecado. Eu reconheço que Deus é Deus, amém por isso. Mas se eu tenho algum tipo de vínculo com o pecado, eu preciso desfazer. Tiago 4,7 diz: resisti ao diabo e ele resiste. Isso não faz parte mais da minha vida. E num primeiro momento vai ser luta? Vai ser luta. Mas eu estou decidido, eu fui chamado, constituído para uma coisa maior. Eu vou declarar que essa nação vai ser santa e ela vai ser santa. Eu vou declarar que Jaguariúna vai ser conhecida pelo movimento do Espírito. E é assim que vai ser. Eu vou declarar que esse tempo vai ser constituído em Deus. Tenho dinheiro? Não tenho. Se tivesse alguém poderia dizer: não, aquela igreja tem muito dinheiro, muito. Eu estou orando para terminar o muro. Mas e o tempo? Deus proverá. E a seu tempo virá. Porque Ele é Deus, Ele é Deus da nossa vida. E se essa igreja estiver nele, querido, renunciando com as trevas, o que vai te deter? Primeiro, eu sei que Deus é Deus. Segundo, eu olho para mim. Eu preciso renunciar a qualquer vínculo com os demônios. Qualquer coisa, querido, que o teu coração olha e diz: não, isso aqui o Satanás vai poder apontar. É verdade. Sei quem é Jesus, bem sei quem é Paulo. Mas e vocês, quem são? Filhos de Cefa. E olha, querido, que eles saíram numa carreira só, viu? Os filhos de Cefa, que foram expulsar os demônios em nome do Jesus que Paulo prega. E por último, querido, eu vou terminar, que depois de reconhecer que Jesus é o Senhor,
Desfazer todos os vínculos que você possa ter com as trevas. Terceiro, é tomar a posição de representante do reino na terra. Quem é que vai se opor contra os principados? A igreja. Quem é que se opõe contra as potestades? A igreja. Quem eu sou nessa cidade? Representante de um reino que não é daqui. Se alguém te chamar lá na Câmara dos Vereadores e perguntar para você: ô, igreja tudo Deus, que é assim que eles falaram para nós na última assembleia, quem você representa? Ou qualquer autoridade dessa terra chamar e dizer: quem você representa? O reino dos céus. Querido, você é representante do reino de Deus aqui na terra. Eu vou dizer de novo: você é o representante do reino de Deus aqui na terra. Diga para o teu irmão: você é o representante do reino de Deus aqui na terra. Vai ser fácil, pastor, derrubar a fortaleza? Fácil não é, viu, querido? Às vezes na nossa própria família tem pessoas lá tradicionais, com costumes do passado, que elas acreditam que aquilo é verdade. Elas não sabem como surgiu, se aquilo realmente tem efeito, mas na dúvida entre deixar e vai que chateia o Senhor, elas ficam. Tem várias situações no nosso país que está impregnada a tradição. O que é isso? Fortaleza. Fortaleza de mente, fortaleza de costume. Quem vai combater isso, querido? Quem vai combater? A igreja. A igreja é oposição a tudo que é das trevas. A igreja é oposição a tudo que é das trevas. E para vencer essa potestade, esse demônio, pastor, como é que faz? Ora. Ora a Deus. Não pode ter vínculo, viu, querido? Vínculo com as trevas. Minha vida tem que ser de verdade do Senhor. E saber o reino que você representa. Amém por isso? Se você ler lá em Daniel, você vai ver que em um determinado momento, ele fez um jejum de 21 dias. Estou terminando. Eu falo isso aqui, na batalha espiritual, na escada da fé. Daniel, ele orou por 21 dias. Quando ele terminou o jejum, a Bíblia diz que ele teve uma visão, e o anjo disse para ele: olha, eu estava vindo desde o primeiro dia que você orava. Mas quando eu estava vindo, eu tive uma oposição. O príncipe do reino da Pérsia. Um principado. Ele me deteve e eu fiquei em luta com ele. E eu não conseguia vir. O anjo de Deus falando para o Daniel. Eu fiquei lutando contra a potestade da Pérsia. Até que Deus deu ordem a Miguel, um dos anjos, hierarquia grande no céu. Ele deu ordem a Miguel, Miguel veio, lutou contra o inimigo, derrotou o inimigo, e eu vim para te contar a visão. Eu vim para te entregar o que Deus tem para a sua vida e para gerações futuras, porque essa visão é para muitos dias. Olha o que ele disse, querido. Enquanto você orava, tinha uma luta no mundo espiritual acontecendo. E a luta era contra o principado. Você percebe que você vai entrar num outro nível de luta? Está claro isso, meu irmão? Eu vejo homens e mulheres aqui, querido, de verdade. Deus escolheu essa igreja. Eu vou dizer de novo, Deus escolheu essa igreja. Eu não sei se todos, queridos, estão compreendendo essa mensagem, mas os que estão, eles vão entrar num outro nível. Não é a luta contra a macumba mais, viu, querido? Os padrões de pensamentos, isso vai ser quebrado em nome de Jesus. A luta é algo maior. E contra esse algo maior, não há dúvida, Deus é maior que isso. Deus, o meu Senhor, é maior que as trevas. Amém, querido? Amado, o teu Deus é maior. Diga para o teu irmão, mas diga cheio de alegria, o teu Deus é maior.
Diga para ele, para ela, se tiver a liberdade, toca. Ó, não se esqueça disso, o teu Deus é maior. Teu Deus é maior, teu Deus é maior. Para me vencer, creia que Deus é maior. Tira as ataduras com o inferno. Todo vínculo com as trevas precisa sair. E aí você se posiciona como filho dele e representa ele aqui na terra. Amém? Representante do reino de Deus. O que você me chamou? Representante do reino de Deus.